Hello, everybody. My name is Felipe Meira. I'm your English teacher. Estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a pronúncia do TH, o que a gente chama de TH sound, o som do TH, que são essas coisinhas que a gente está vendo aqui. Então, nesse vídeo, a gente vai tirar todas as dúvidas possíveis quanto à pronúncia desse som, que é o único som que nós não temos em português. Tá bom? Então, vamos ver música de TH aí, que a gente vai começar o nosso vídeo. Bom, galera, é o seguinte, TH, como eu disse antes na introdução do vídeo, o som do TH, ele é o único som do inglês que não existe no português. A gente tem vários outros sons, o R dobrado de door, que a gente tem no interior do Brasil, as pessoas dizem porta. Então, a gente tem esse R dobrado, a gente tem o R de rato, de roupa, de hot. Então a gente tem todos esses sons a gente tem no inglês e no português. Mas esse danado do som do TH a gente não tem no português. Então, é isso que a gente vai ver agora passo a passo. Primeiro, eu não sei se vocês perceberam aqui no cantinho, deixa aqui para vocês, a gente tem os símbolos fonéticos. E é importante a gente aprender esses símbolos fonéticos, porque quando você encontrar num dicionário, os bons dicionários, eles têm, do lado da palavra, eles têm a pronúncia, eles têm as duas barrinhas, e a pronúncia em símbolos fonéticos. E é dessa forma que, quando o presidente Obama veio no Brasil, por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, veio ao Brasil, ele brincava em português, não que ele sabia português, mas é porque ele conhecia esses símbolos fonéticos, como é que se pronuncia as palavras, como se pronunciam as palavras. Isso é universal. É assim que o Papa faz para dizer Feliz Natal, por exemplo, no Natal, em vários idiomas. Ele não necessariamente sabe todos aqueles idiomas, mas ele consegue pronunciar as palavras por conta dos símbolos fonéticos. E aqui a gente tem dois símbolos fonéticos. É importante para você, estudante de inglês, começar a conhecer os símbolos fonéticos, tá bom? Então vamos lá. Esse daqui de cima, ele é o nosso primeiro som do TH. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para esse símbolo aí, ó. Vê. Esse símbolo do TH, ele nos mostra um som diferente do português. Para a gente pronunciar esse som, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a língua entre os dentes, assim, ó. Ok? Os dentes e a língua no meio. É importante para você treinar esse som, é importante que você exagere mesmo no, no colocar a língua para fora. Coloque bastante mesmo a língua para fora até você pegar a fluência e o ritmo de você conseguir pronunciar corretamente sem precisar exagerar esse som, tá? E aqui eu coloquei uma palavra que talvez vocês não conheçam aí, que é o simbilar. O que é isso? A sua língua vai ter que estar entre os dentes, ela tem que tremer, ela tem que tremer entre os dentes. É um exercício interessante, é um exercício legal e é um exercício engraçado, tá? Que simbilar a língua, ela tremer, você deixa um espaço mínimo entre os dentes e a língua para que ela possa tremer e ela possa simbilar, tá bom? E aí você pode pronunciar, não sei se vocês conhecem alguém que tem o que a gente chama de língua presa, né? Eles têm dificuldade de falar alguns sons, principalmente o som de S, né? E fala fim. Conhece alguém que fala fim? Isso, é esse som que a gente tem que pronunciar. A gente tem muitas personalidades aí, a gente tem o ex-jogador Romário, só de presidente a gente teve dois que tem essa condição na fala. A gente teve o ex-presidente Lula, agora o presidente atual, Bolsonaro, também tem essa particularidade na fala. E é esse som do S deles que a gente tem que utilizar agora, tá? Então veja, eu botei duas frases aqui para a gente poder exercitar esse som do S. A primeira frase que eu tenho aí é sopinha sem sal. E vejam que eu destaquei o S de vermelho. Por quê? Porque o S a gente vai ter que pronunciar como essas pessoas pronunciam. Então vamos lá comigo para a gente aprender o som desse TH. Ó, sopinha sem sal. Sopinha sem sal. Sopinha sem sal. Sopinha sem sal.
E aí você aprende a pronunciar corretamente o som, tá? É aqui, ó, uma frase no nível mais avançado, no nível mais difícil, ó. Sabia que o sabiá sabia assobiar? Sabia que o sabiá sabia assobiar? E aí você treinou com as frases em português, que é o mais simples para você, a gente aprender usando o nosso idioma, e agora a gente vai para o inglês com essa lista de palavras que vocês têm no cantinho, ó. Então a primeira palavra que eu tenho é earth, 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 everything, 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 something, 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 anything, 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 theater, theater, theme, theme, think, think, math, math, teeth, teeth, thing, thing, thank you, thank you, birthday, 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 both, both, three, three, month, month, 13, 13, 30, 30, four, four, four. Viram? Eu coloquei palavras que tem o th no final, o th no meio e o th no começo também, tá bom? Então a gente viu um dos sons do th e a gente vai para o segundo, que é esse símbolozinho aqui, ó, tá? O primeiro é aquele símbolo lá de cima, que tem aquela bolinha, o tracinho no meio, e agora a gente vai para esse 6 ao contrário com o tracinho, tá bom? Esse segundo som aqui, ó, é o bee sound, é o sonzinho da abelha, né? Aqui as crianças costumam dizer que a abelha faz bi, zzz, mas é esse som de zzz, 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 diferente daquele som de S que você viu antes. Agora a gente vai fazer um som de zzz, zzz, ok? Que é o mesmo som da abelha. Aquele mosquitinho chato que fica incomodando a gente. Ó. Aquela cigarra, aquela campainha que a gente tem elétrica, né? O pessoal instala nas portas. Então, esse sonzinho que você vai fazer agora, tá? Eu costumo dizer que aquele primeiro som que a gente tem aqui, ó, esse TH de cima, esse primeiro aqui, a gente é um som que está entre o S e o F. Já esse segundo som aqui, ó, está entre o D e o Z, entre a letra D e a letra Z. Então você tenta misturar alguns países do leste europeu, alguns idiomas falados no leste europeu, eles têm muito esse som também, tá? Tem até um jogador que eu gosto muito, Dzeko, que é D e Z junto, e eles têm mais ou menos esse som, tá? Então, após a gente treinar esse som, a gente vai para a pronúncia das palavras em inglês, tá? Aqui é um pouquinho mais fácil, tá? Você tenta um som de D com a língua entre os dentes que se aproxima bastante. Tenta simbilar um pouquinho o som do D, simbilando um pouco, tá? Simbilando, lembrando que é língua entre os dentes e deixa a língua tremer, feita a cobrinha, tá? Então vamos lá. Together, breathe, another, mother, this, that, these, those, the, other, they, then. Simples. É muito mais simples do que o outro. Então, se você aprendeu esse primeiro som, esse segundo som fica muito mais fácil, tá bom? E para a gente finalizar, muita gente, eu já vi muita gente dizendo, me perguntando, professor, é muito fácil, teacher. O TH é simplesmente um som de F. Quando tiver um TH, bota um som de F e tá tudo resolvido. E não é assim não, tá?
se engana quem pensa que o TH tem som de F. Eu vou mostrar para vocês que nem é um som de S, de F, nem de S, nem de Z, nem de D. É o som do TH e você acabou de aprender os dois sons. Então aqui, ó, vejam como não é. Eu tenho no começo na sequência de 3 palavras, free, tree, three. Então são 3 coisas totalmente diferentes. Então se você usa o TH de three e você pronuncia com som de F, você vai dizer free, que é uma palavra, coisa totalmente do número 3. Eu tenho o número 3, eu tenho free, livre. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente que gosta de pronunciar sem o som do TH. Fica tree, árvore, 1, 2, árvore. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum você contar assim. Então, para um nativo é muito comum, é muito simples para eles. Eles percebem com uma facilidade muito grande para um nativo de língua inglesa a diferença desses sons, tá? Então, se eu tenho free, livre com F, tree, árvore, sem o TH e three, que é o nosso número 3, ok? Embaixo eu tenho think, 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 think. Viram como é que foi a pronúncia totalmente diferente? Eu estou enfatizando muito o início com o som do TH para você que já fala, que já tem uma noção, perceber que eu estou tentando ajudar bastante quem está aprendendo mesmo, quem está no zero, tá bom? Então, prestem bem atenção no início da palavra, no som. Às vezes a gente tem que prejudicar um pouquinho a pronúncia da gente para que a gente possa chegar no som que o brasileiro, o falante de língua portuguesa, o nativo de língua portuguesa, consiga compreender, tá bom? Então, eu tenho as imagens embaixo para você entender o que são cada palavra. O think pode ser afundar, o verbo afundar, ou o substantivo pia. O think é um tipo de pássaro, às vezes também com E no final, tá? E também uma pessoa que seja desagradável para você. Think, pensar, tá? Imaginar, achar, ok? E tem um exercício que eu acho muito interessante para você treinar, para você saber se a sua pronúncia está correta. O que é que você faz? Você coloca, ó, o dedo aqui, ó, na boca, encosta nos lábios, tá? Encosta bem no lábio, tá? E você vai falar three, three. Veja que eu estou botando a língua para fora. Three, three, three. Se você conseguir molhar o dedo, não está dando para ver aqui, ó, mas está molhado. Se você molhar o seu dedo com a sua língua, provavelmente sua pronúncia estará correta. Se você não molhou, tenta colocar a língua até encostar no dedo, depois você limpa o seu dedo, treina de novo, tá? Quanto mais você treinar, melhor. E assim você vai chegar. Com o tempo, você não vai precisar mais estar colocando a mão aqui para treinar e nem estar colocando tanto a língua para fora, porque você já ganhou fluência, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida ainda, deixa aqui no comentário desse vídeo. Se você está vendo pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo Facebook, se você recebeu isso pelo WhatsApp. Então, me diga aí se te ajudou, se eu posso te ajudar mais, se tirou sua dúvida, se ficou alguma dúvida, e a gente vai discutindo e vai tentando chegar a um denominador comum para te ajudar. Tá ok? Certo? So, my friends, bye bye. See you tomorrow.